Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, resumão do caso Marielle para você que quer se inteirar, quer se atualizar, quer entender direito essa história toda. Vou explicar aqui nesse vídeo como é que foi todo o esquema que levou ao crime, que levou à morte da Marielle e depois também os desdobramentos da investigação. Quer entender rapidamente, sem perder muito tempo com pesquisa? Então você chegou no lugar certo. Vem comigo. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para tentar traduzir um pouco do politiquês para o português. Vamos que vamos. Se você puder e quiser, participe do financiamento coletivo, tem o Seja Membro aqui embaixo, tem essa chave aqui também. Ou então contribua de alguma maneira clicando no curtir, no compartilhar, comentando com a sua opinião, interagindo com esse conteúdo, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então vamos nessa. Seguinte, você já acompanhou a parte mais importante, que prenderam os mandantes do caso Marielle Franco. Agora vamos tentar entrar nos detalhes aí mais surpreendentes do caso. E o mais surpreendente de todos é a participação do delegado que era chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Sim, o número 1 da instituição estava envolvido no planejamento do crime. O cara que foi lá e abraçou a mãe da Marielle no dia do assassinato da Marielle. O cara que consolou a família e prometeu que ia solucionar o caso, na verdade estava envolvido com o caso. Não parece história de filme? Não parece que é real, né? Pois é, mas é real. Aconteceu no Rio de Janeiro e envolve o caso Marielle Franco. O Rivaldo Barbosa era delegado de homicídios no Rio de Janeiro, da Delegacia Especializada de Homicídios. E aí, ele foi procurado pelo Domingos Brazão e pelo Chiquinho Brazão, que eram os interessados na morte da Marielle, para ajudá-los a acobertar o crime. Por que ele foi procurado? Porque isso é a grande descoberta dessa investigação do caso Marielle. Porque já existia um esquemão gigantesco, financeiro, de propina para que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não investigasse certos crimes. Existia um balcão de negócios na Delegacia de Homicídios, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, em que os bicheiros que estão sempre guerreando entre si por território, né, um mata o outro, mata um segurança, mata não sei quem, e essas pessoas pagavam para a delegacia não investigar direito aqueles crimes. E também os crimes da milícia, que a milícia também pagava a polícia para que ela não investigasse os crimes. Era pagamento mensal feito na Delegacia de Homicídios. E o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque depois o delegado de homicídios virou delegado-chefe da Polícia Civil, mas antes disso ele não só anuiu, não só concordou, como ajudou no planejamento do crime que tirou a vida da Marielle e do Anderson Gomes. Como é que foi isso? Seguinte, quando o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão procuraram o Rivaldo Barbosa, que era ainda delegado de homicídios do Rio de Janeiro, eles pediram proteção para que o crime não fosse investigado. Combinaram uma propina. Segundo o relatório da Polícia Federal, essa propina pode ter ficado em torno de R$ 400 mil. Como é que eles sabem que tinha um esquema que já fazia isso antes mesmo do caso Marielle? Porque o próprio Rivaldo Barbosa teria movimentado mais ou menos R$ 7 milhões, dinheiro que teria sido lavado nas contas da empresa da mulher dele, que também foi alvo de busca e apreensão e teve a empresa fechada pela justiça. Então já tinha um esquema de pagamento de propina, que era mensal, que ele recebia uma bela grana para não investigar certos crimes. E ele ainda foi promovido pela intervenção federal no Rio de Janeiro. Você se lembra que em 2018, no ano em que a Marielle foi assassinada, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal do governo Temer. E o general Braga Neto era o interventor, era o secretário de Segurança Pública interventor do Rio de Janeiro. Era o chefe do chefe da Polícia Civil. E foi ele quem assinou a nomeação. Assinou essa nomeação apesar de ter um aviso da própria Polícia Civil de que existia uma suspeita de que ele tinha envolvimento com a milícia. Apesar disso, ele foi indicado por um outro general que também era secretário adjunto lá da intervenção e foi nomeado chefe da Polícia Civil já com o esquema montado, armado, para acontecer a morte da Marielle Franco. Ele tomou posse na véspera da morte da Marielle e do Anderson. E aí, no dia seguinte, ele já nomeou um delegado da estrita confiança dele, um delegado chamado Giniton Lages.
Esse delegado assumiu a delegacia de homicídios e assumiu então a responsabilidade pelo caso Marielle Franco. E esse delegado vai colocar a tornozeleira eletrônica, foi afastado da função, porque há indícios de que ele ajudou a ocultar as provas, a fazer corpo mole, a dificultar a investigação do caso Marielle. Embora não haja indícios de que ele soubesse que o chefe dele, o Rivaldo Barbosa, tinha envolvimento com o crime. Em tese, ele só acreditava que era mais um entre vários casos que não eram para ser investigados, porque tinha esquema de propina pago. E ele fez o seu papel. Por isso que a investigação da Polícia Civil foi tão cheia de buraco, tão cheia de defeitos. Eles perderam imagens de câmeras de segurança que mostravam os assassinos saindo de carro para ir matar a Marielle. Eles perderam fotografias da perícia. Eles deixaram o carro 40 dias, mais de 40 dias, debaixo de sol e de chuva na porta da delegacia, antes de mandar para fazer uma segunda perícia, ou seja, foi totalmente prejudicado. E por isso, o caso durou 5 anos sem solução na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Quando começava a avançar um pouquinho a investigação, iam lá e trocavam o delegado. Isso aconteceu 5 vezes. Foram 5 delegados ao todo envolvidos no caso Marielle Franco. E o Ministério Público acompanhando e também trocando de promotores envolvidos no caso. Trocou mais de uma vez, se não me engano, foram 4 trocas de promotores. O último deles, inclusive, as promotoras saíram fora alegando que estava tendo interferência externa na investigação. O caso foi tão cabuloso, tão escabroso, que a Polícia Federal chegou a abrir uma investigação da investigação. Exatamente. Chegou-se a suspeita de que tinha alguém atrapalhando a investigação. E confirmou-se que tinha mesmo. O que aconteceu? O Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, os irmãos que são os responsáveis pelo assassinato da Marielle, plantaram uma testemunha falsa dentro do inquérito. E essa testemunha falsa acusou um adversário político deles, um vereador chamado Marcelo Siciliano, que é adversário político do Domingos Brazão, para aproveitar, e já que estava tentando tirar o corpo fora da acusação, e ainda coloca o meu adversário lá para ele se enrolar com a justiça. E assim a gente embola a investigação. Só que aí a Polícia Federal investigou isso e descobriu que tinha tido mesmo interferência. Só que o delegado da Polícia Federal que conseguiu descobrir isso foi afastado, ainda no governo Bolsonaro. Ele foi retirado da investigação assim que ele concluiu que tinha gente atrapalhando a investigação do caso Marielle Franco. A investigação da investigação concluiu que realmente tinha corrupção ali no meio. E aí o delegado, ao invés de ser premiado, foi afastado. Tire sua própria conclusão. Depois disso, a Polícia Federal ficou ausente do caso e a Polícia Civil e o Ministério Público continuaram trabalhando daquele jeito, né? Porque não descobriram nada. Até que no começo do ano passado, a Polícia Federal abriu um inquérito e começou a investigar o caso Marielle por conta própria. Já com todas as informações, coletou as provas que tinham sido coletadas, as poucas e parcas provas que tinham sido coletadas, e porcas também, né? E aí começou a fazer seus interrogatórios e deu início a uma investigação própria. E aí o resultado é esse que a gente está vendo aí. 3 presos como mandantes, 2 deles como idealizadores do crime, um terceiro, que é o delegado, como um planejador do crime, além do que os executores já estavam presos já há 5 anos, que era o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. E tudo isso só foi possível porque eles entregaram, porque eles contaram tudo e ajudaram a Polícia Federal a encontrar as provas. Para vocês terem uma ideia do nível de planejamento que foi o caso da morte da Marielle Franco, o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, os 2 irmãos, chegaram a infiltrar um miliciano no partido dela, no PSOL, para que eles ficassem vigiando ela de perto para saber as intenções dela. E ela tinha um trabalho de atuação que era contrário à milícia, que é justamente a instituição criminosa que esses políticos, esses 2 irmãos, faziam parte, que são supostamente ligados à milícia, segundo o relatório da Polícia Federal. E como a Marielle fazia uma oposição à milícia, essa política miliciana criminosa de dominar territórios, ela se opôs à legalização das invasões clandestinas que os milicianos faziam na zona oeste do Rio de Janeiro. Teve um projeto de lei do Chiquinho Brazão para legalizar as invasões do grupo dele, que eles invadem
terrenos da prefeitura, constroem prédios e vendem os apartamentos depois. Fazem empreendimentos imobiliários em áreas que não são deles. Eles sim são os invasores da propriedade. Por conta disso, por conta dessa tentativa de aprovação, o PSOL foi contra, Marielle foi contra, e por conta disso ela acabou sendo jurada de morte por esse pessoal. E aí foi todo um planejamento, uma organização para garantir que os mandantes não fossem presos. O Rivaldo Barbosa, o chefe da Polícia Civil, chegou a fazer uma exigência, a exigência de que a Marielle não fosse morta nem indo para a Câmara Municipal e nem saindo de lá imediatamente após, para não caracterizar um possível crime político, porque se isso acontecesse, a Polícia Federal ia entrar logo de cara no caso. E aí, para não caracterizar o crime político, ele entendia que ela tinha que ser morta numa outra região, fazendo um outro percurso, nada a ver com o trabalho dela. Isso foi uma revelação do próprio Rony Lessa, que inclusive tentou mudar esse plano, porque ele achava mais fácil matar a Marielle saindo ou chegando da Câmara Municipal, mas o Rivaldo Barbosa bateu o pé e disse que dessa forma não podia ser. Ou seja, por isso que ele é considerado um participante do planejamento do crime, porque ele orientou como o crime deveria ter sido feito. O que esse caso revela? Revela muito mais do que simplesmente quem mandou matar Marielle, quem matou Marielle e por que mataram Marielle. Esse caso revela o gigantesco esquema de corrupção dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E esse é um problema que precisa ser encarado com uma outra investigação, outro trabalho que vai se aprofundar e descobrir até onde chegou o crime organizado dentro da estrutura do Estado. Porque se eles chegaram no número 1 da Polícia Civil, imagina abaixo, nos escalões inferiores, quantas pessoas ligadas ao crime também não podem estar envolvidas. Então, é preciso fazer uma investigação rigorosa para desmantelar esse esquema de corrupção dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse foi o grande resultado da investigação do caso Marielle Franco. Descobrir quem mandou matar, mas descobrir também o esquema gigantesco e corrupto e criminoso e assassino que tinha funcionando dentro do governo do Estado do Rio de Janeiro. Muita gente sempre soube que existiu, mas nunca apareceu tão escancarado como apareceu dessa vez nessa investigação da Polícia Federal. É isso. Espero que eu tenha sido o mais claro possível com você. Eu volto a qualquer momento com outro vídeo. Um grande abraço e tchau.